Olá, tudo jóia? Estamos aqui de novo, mais uma vez, para falarmos um pouquinho da palavra de Deus, para que o nosso coração se enriqueça com o poder e a virtude do Senhor. E hoje eu quero falar com você sobre a armadura de Deus. O que significa a armadura de Deus? A armadura de Deus é a completa virtude espiritual provida por Deus aos crentes, a fim de capacitá-los para a guerra contra as forças do mal. A ordem bíblica é para que os cristãos estejam revestidos de toda a armadura de Deus. Através do estudo bíblico do capítulo 6 da Epístola de Efésios, podemos estar conhecendo a armadura de Deus de forma correta. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. E o que é a armadura de Deus? A expressão armadura de Deus traduz uma palavra grega que se refere ao equipamento completo de um soldado de infantaria. A palavra para armadura no texto é o grego panoplia, que vem do pan, que significa toda, e ropla, que significa armas. Por isso, o apóstolo Paulo enfatiza que os crentes devem tomar toda a armadura de Deus. Essa armadura espiritual, ela é formada por diferentes elementos, mas é também uma perfeita unidade. Isso significa que no ensino bíblico não faz sentido apenas usar uma ou outra arma espiritual e desprezar as demais. Ou alguém está vestido com toda a armadura de Deus, ou está completamente vulnerável aos ataques de Satanás. Por que devemos vestir a armadura de Deus? Nós devemos estar vestidos com toda e de toda a armadura de Deus, porque cada cristão verdadeiro está envolvido em uma intensa batalha espiritual. Antes de falar especificamente sobre a batalha espiritual, que todo crente está envolvido, Paulo já havia falado algumas coisas fundamentais que nos ajudam a entender porque é necessário que o crente esteja vestido com toda a armadura de Deus. Primeiro, ele falou sobre a beleza do plano eterno. E nessa beleza do plano eterno, o soberano plano de Deus para a salvação do homem. Depois, ele falou sobre a posição da igreja em Cristo, destacando as bênçãos e os privilégios desfrutados pelos salvos, bem como os deveres em sua caminhada na fé, em direção à santidade em todas as esferas da vida através da capacitação do Espírito Santo. Mas Paulo também explica que tudo isso não seria algo fácil e sem oposição. Os crentes seriam desafiados e teriam que provar dia após dia que realmente foram chamados por Deus. A vida cristã não se resume apenas às bênçãos da salvação, mas também inclui nossa posição contra os desejos pecaminosos da carne e as forças espirituais das trevas. Satanás e seu exercício demoníaco se dedicam completamente, todos os dias, a fazer oposição a Cristo e a fazer oposição ao seu povo. As forças do mal querem destruir as obras de Deus. A realidade dessa guerra não pode ser subestimada. Não se trata de uma simples luta contra meros seres humanos. O apóstolo Paulo diz que nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12.
Isso explica perfeitamente porque devemos estar vestidos com a armadura de Deus. Sem essa armadura providenciada pelo Senhor, não temos qualquer chance nessa guerra contra Satanás. O texto bíblico explica a importância fundamental dessa armadura para a vida cristã. Por 2 vezes o texto diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, preste atenção, vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios capítulo 6, versículo 11 ao versículo 13. O que significa vestir toda a armadura de Deus? A Bíblia diz que estar vestido de toda a armadura de Deus significa estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. Revestir-se da armadura de Deus implica em viver a vida cristã de forma correta e plena. Significa estar de pé no poder sustentador de Deus. A parte de Cristo, o cristão nada pode fazer. Somente Cristo pode fazer a parte dele. E você, cristão, não pode fazer a parte de Cristo. A fonte do poder cristão é o próprio poder de Deus. João capítulo 15, versículo 1 ao versículo 5. As escrituras revelam claramente o quão infinito é o poder de Deus. Mas o que Paulo quer dizer com a força do seu poder? Nessa expressão, o apóstolo basicamente usa as mesmas palavras de quando ele fala sobre o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, bem como ressuscitou os crentes do seu estado de morte espiritual. Efésios capítulo 1, versículo 19. Efésios capítulo 2, versículo 4 ao versículo 6. Então, vestir toda a armadura de Deus é buscar esse poder de Deus e ser infundido por ele. O mesmo apóstolo certa vez disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ele declara, explica de forma prática o que significa revestir-se da armadura de Deus. Somente vestido com toda a armadura de Deus pode dizer algo assim. A importância dessa armadura de Deus. Dissemos que vestir a armadura de Deus significa estar apto pelo poder e virtude do Senhor e resistir aos ataques malignos. Essa verdade reforça a ideia de que precisamos conhecer muito bem o contexto em que usamos essa armadura de Deus. Em primeiro lugar, foi Cristo quem derrotou definitivamente a Satanás. E Cristo conquistou na cruz o poder do pecado e da morte. Romanos capítulo 5, versículo 18 ao versículo 21. 1 Coríntios capítulo 15, 56 ao 57. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Portanto, lutamos numa guerra cuja vitória já foi conquistada. Em segundo lugar, apesar de ser um exército derrotado, as forças das trevas se empenham em causar o máximo de estrago possível, antes da sua ruína final, no dia do glorioso retorno de Cristo. Satanás e os demônios não podem escapar do destino que já lhes foi decretado por Deus. Por onde quer que vão, eles arrastam sobre si a maldição do juízo divino. Mas enquanto eles caminham para o local de sua condenação eterna,
eles atacam os soldados do reino de Deus, que sou eu e é você. Então, vestidos da armadura de Deus, o nosso papel é semelhante a um soldado que monta guarda num território conquistado. A luta do crente é fundamentada na vitória conquistada por Cristo Jesus. Por isso, Paulo ele é enfático ao falar: estai firmes, resistam, vigiem e perseverem. Efésios capítulo 6, versículo 10, versículo 13, versículo 14 e versículo 18. Mas não confunda isso com um papel meramente passivo e defensivo. Em sua resistência, os crentes se defendem, mas também os crentes atacam. É uma resistência ofensiva que faz com que o inimigo fuja em retirada. Tiago capítulo 4, versículo 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Além disso, vestir-se da armadura de Deus também é algo que inclui tanto a soberana graça de Deus como a sua responsabilidade humana. É o crente quem deve vestir-se com essa armadura. É o crente quem deve usá-la completamente em sua vida diária. É todos os dias. Contudo, Deus é quem providenciou essa armadura. Ele é quem forjou essas armas e, como uma dádiva, ele entregou na mão a sua armadura aos seus filhos. Por isso, sem o poder divino, ninguém é capaz de usar a armadura de Deus. E eu gostaria agora de falar com você sobre os elementos da armadura de Deus. O apóstolo Paulo, ele usou certas armas que equipavam um soldado da infantaria nos tempos antigos. Ele usou essa figura das armas espirituais que equipam os crentes. É possível que ele tivesse em mente um soldado romano. Embora o equipamento pessoal de guerra dos romanos em sua época tivesse algumas pequenas diferenças da armadura que ele descreve. Por isso que alguns comentaristas dizem que provavelmente Paulo tenha combinado essa figura de soldado romano com algumas referências do Antigo Testamento que retratam Deus ou o Messias como um guerreiro. Por exemplo, o profeta Isaías fala de Deus vestido de justiça, como de uma couraça e com o capacete da salvação na cabeça. Isaías capítulo 59, versículo 17. Isaías capítulo 11, versículo 5. Isaías capítulo 49, versículo 2. De forma maravilhosa e extraordinária, Paulo explica que agora Deus dá aos crentes essas armas. Outra questão discutida sobre a armadura de Deus é como devemos entender o seu caráter. Há duas interpretações. A primeira diz que a armadura de Deus deve ser vista como sendo o próprio Cristo e tudo aquilo que ele conquistou na cruz em nosso favor. Então, a armadura de Deus são os méritos de Cristo imputado por Deus em nós. Nesse aspecto, vestir a armadura de Deus é vestir-se do próprio Cristo. Por exemplo, vestir a couraça da justiça é vestir-se da justiça de Cristo. Vestir o cinturão da verdade é vestir-se da verdade de Cristo e assim por diante. A segunda interpretação diz que a armadura de Deus, ela deve ser vista como um conjunto de virtudes morais que os crentes devem demonstrar em suas vidas a fim de não dar ocasião ao diabo. Por exemplo, vestir a couraça da justiça significa ter uma conduta de vida reta e justa perante Cristo.
A primeira interpretação, sem dúvida, parece ser a que melhor se harmoniza no contexto. Afinal, Paulo diz que os crentes devem ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Contudo, a segunda interpretação deve ser completamente anulada. Isso porque aquele que está vestido da justiça de Cristo, por exemplo, necessariamente procurará ter uma vida caracterizada pela retidão. Então, a segunda pode ser vista como uma consequência da primeira. Cinturão da verdade. O primeiro elemento da armadura de Deus, citado por Paulo, é o cinturão da verdade. Ele diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Efésios 6, capítulo 6, versículo 14. Aqui o apóstolo tinha em mente o cinturão de couro que os soldados usavam. Esse cinturão protegia a região de baixo do abdômen e tinha o papel fundamental para todo o restante da armadura. Ele prendia a túnica do soldado, sustentava a couraça e servia de suporte para a espada. Na armadura de Deus, essa verdade não é outra senão a verdade de Cristo e a veracidade do Evangelho de Cristo. O próprio Jesus declara: conhecereis a verdade vos libertará. E ainda, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 8, versículo 33. João capítulo 14, versículo 6. Vestir o cinto da verdade é se vestir da verdade de Cristo. É ter a sua vida sustentada pela verdade da palavra de Deus. Consequentemente, aquele que está vestido da verdade de Cristo também terá uma vida marcada pela autenticidade e pela sinceridade. Essa pessoa, ela jamais apoiará o engano. Agora eu quero falar sobre a couraça da justiça. Após nós falarmos do cinturão da verdade, Paulo diz que o crente deve vestir a couraça da justiça. Efésios capítulo 6, versículo 14. A couraça era um traje feito de metal ou um combinado de couro duro e que protegia o tronco do soldado, onde estavam o coração e os outros órgãos vitais. Como já foi exemplificada aqui, a couraça da justiça fala da própria justiça de Cristo imputada no crente. Mas essa justiça imputada, obviamente, irá conduzir o crente a uma justiça prática e diária. Saiba mais sobre a couraça da justiça. Agora eu quero falar sobre calçados com o evangelho da paz. Paulo diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Efésios capítulo 6, versículo 15. Os soldados romanos usavam calçados feitos de couro duro e o solado ele era cravejado com pregos agudos. Esses calçados, eles davam estabilidade ao soldado, pois se prendiam junto ao chão. Ao usar a analogia do calçado do soldado como figura da prontidão do evangelho da paz, o apóstolo fala da segurança, o apóstolo fala da confiança, o apóstolo fala do conforto que há nas boas novas da reconciliação com Deus pela obra de Cristo. O crente só pode lutar na batalha espiritual se tiver em paz com Deus através de Cristo Jesus. Agora eu quero falar sobre o escudo da fé. O crente
deve estar embraçando sempre o escudo da fé, com o qual ele poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios capítulo 6, versículo 16. Paulo aqui usa a figura do escudo romano oval e retangular, que tinha pouco mais de 1 metro de altura. Ele era grande o suficiente para cobrir todo o corpo do soldado que se encolhia atrás do escudo. Esses escudos, muitas vezes, eles eram umedecidos para poder apagar as flechas incendiárias lançadas pelos inimigos. Paulo compara essas flechas que causavam grande estrago com as tentações lançadas por Satanás contra os crentes. Mas a plena confiança em Deus e em sua palavra é um escudo eficaz contra essas setas. A fé viva, a fé verdadeira, a fé contínua, a fé inabalável, isso sim é o escudo forte do crente. Agora eu quero falar sobre o capacete da salvação. O texto bíblico diz que o crente deve tomar o capacete da salvação. Efésios capítulo 6, versículo 17. Nem é preciso explicar o quão importante é o capacete para um soldado no campo de batalha. Na armadura de Deus, o capacete é o capacete da salvação. Um dos principais intentos de Satanás é lançar dúvidas quanto à salvação do crente. É lançar dúvida quanto à salvação do cristão. Mas equipado com o capacete da salvação, o cristão permanece firme nas promessas de Deus acerca da segurança eterna da sua salvação. E por último, eu quero falar sobre a espada do Espírito. Vestido com o capacete da salvação, o crente também deve estar empunhando a espada do Espírito. Naquele tempo, a espada era uma arma mais eficaz de um soldado de infantaria. Nenhum soldado ele ia para o campo de batalha sem portar uma espada. Assim também deve ser o crente na sua batalha espiritual. O tipo da espada usada por Paulo em sua analogia era uma arma curta e letal, usada tanto para se defender quanto para atacar. O próprio apóstolo claramente explica que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. E para concluir e para encerrar esse assunto, como nós podemos usar a armadura de Deus? O apóstolo Paulo termina a sua analogia sobre a armadura de Deus ensinando como o cristão pode vestir essa armadura. Ele diz que é somente por meio de ter uma vida de oração que o crente pode estar devidamente equipado com a armadura de Deus. E deve estar também pronto para a guerra espiritual através da oração. Já dissemos que o cristão nada pode fazer por suas próprias forças. A fonte da força do cristão, a fonte da sua força é o poder do próprio Deus. Assim como um soldado deve estar em completa comunhão com seu comandante através de uma comunicação apropriada, o crente deve estar em plena comunhão com Deus através da oração. O apóstolo ainda é bem específico em falar sobre como deve ser a vida de oração do soldado de Deus. Ele deve incluir orações, deve incluir súplicas, isto é, uma variedade que inclui adoração, ações de graça, confissões, intercessão e petição. Quanto à frequência, ela deve ser em todo o tempo, todos os dias, a qualquer momento. A vida de oração daquele que veste a armadura de Deus deve ser no Espírito e no Espírito Santo de Deus.
Isso significa que a oração do crente deve estar submissa e alinhada à vontade de Deus. Paulo ainda aponta a vigilância como um modo que caracteriza a vida de oração do cristão e fala da necessidade da perseverança. Então, vestido da armadura de Deus, os alvos da oração do crente devem ser todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 18. Num campo de batalha, um bom soldado sempre deve ser solidário. Um bom soldado deve ser sempre encorajador e comprometido aos companheiros que lutam ao seu lado. Então, que possamos entender esta urgente verdade bíblica e que tomemos posse cada vez mais da armadura de Deus que nos foi providenciada por Ele. Que essa palavra entre no seu coração, que você possa se revestir da armadura de Deus e do poder de Deus. Estamos unidos com Cristo Jesus e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Meu nome é Marcelo Divino Matos, nós estamos no YouTube. Entre no nosso canal, se inscreva, dê um like e que Jesus te abençoe.